Você sabe o que é fidelidade partidária? Fidelidade partidária é o dever de cada um dos filiados ao partido político de seguir as diretrizes estabelecidas por aquela agremiação partidária. Nesse sentido, o estatuto do partido vai estabelecer quais são essas regras de fidelidade. Mas também a lei eleitoral estabelece, lá no artigo 22A da Lei 9.096 de 1995, a chamada Lei dos Partidos Políticos, algumas regrinhas sobre fidelidade partidária. Na verdade, nesse artigo, estão estabelecidas aquelas situações em que um filiado, no exercício de um mandato parlamentar, pode se desfiliar de uma agremiação partidária e não perder o seu mandato, ou seja, não ser considerado um infiel. Vamos a essas situações. A primeira delas diz respeito a uma perseguição pessoal que o filiado alega estar sofrendo dentro da agremiação partidária. Obviamente que ele vai ter que provar essa perseguição. É possível que ele apresente, inclusive, antes mesmo que o partido requeira o seu mandato por infidelidade, ele apresente uma ação de justificação do porquê está saindo daquela agremiação partidária. Explico melhor. O candidato, aliás, o parlamentar, eleito por uma agremiação, que se sente perseguido e tem provas disso dentro da agremiação, ele entra com uma ação justificando ao TSE de que ele está, no caso ao TSE, se ele for um deputado federal, por exemplo. Se ele for um vereador, ele vai justificar ao TRE. Não existe essa justificativa ou a ação de cassação por infidelidade no juízo eleitoral de primeira instância. É sempre TRE e TSE. TSE para os mandatos federais. TRE para todos os outros mandatos. Sempre lembrando, os mandatos que estão vinculados à fidelidade partidária são os mandatos dos cargos proporcionais. Os cargos majoritários, por decisão do STF em 2015, não estão sujeitos à fidelidade partidária. Pois bem, um deputado federal, então, foi eleito por um partido X e, durante o seu mandato, ele percebe que o partido está sabotando a sua atividade parlamentar. Ele não tem mais espaço dentro da agremiação, ele não é chamado sequer para as convenções, ele é detratado publicamente pelos dirigentes do seu partido. Nessa situação, ele pode apresentar uma justificativa ao TSE, prevenindo a sua desfiliação àquela agremiação, alegando que está sendo perseguido pelo seu partido. Nessa situação, garantida ou homologada essas razões de justificativas apresentadas ao TSE, este parlamentar estará livre para se desfiliar àquela agremiação partidária e, eventualmente, se filiar a outra agremiação. A segunda situação diz respeito à mudança reiterada do programa partidário. Na verdade, muitos doutrinadores chamam esta forma de sair de um partido sem perder o mandato de infidelidade do partido, não do parlamentar. Eu dou um exemplo melhor. Imagine que um parlamentar, ainda candidato, se filia a uma agremiação porque ele está de acordo com o programa partidário daquela agremiação. Aquele programa partidário está de acordo com a ideologia e com a vida política daquele filiado. Por isso, ele vai lá, apresenta a sua ficha de filiação e, aderindo a esse programa, passa a ser um filiado daquela agremiação. Acontece que aquela agremiação começa a reiteradamente, várias vezes, fugir do próprio programa que ela mesma, agremiação, construiu. Desta forma, este filiado, agora com mandato, provando esta reiterada desassociação do partido com o seu próprio programa, por exemplo, nas votações de temas polêmicos, em que historicamente esse partido, inclusive por meio de diretrizes oficializadas no programa, era, por exemplo, a favor dos vínculos trabalhistas, de garantias trabalhistas,
para os seus filiados ou para os cidadãos. E de repente esse partido começa a votar contrário a essa diretriz, retirando direitos, por exemplo, dos trabalhadores. Este filiado à agremiação pode então, provando essa reiterada desassociação do partido com o seu próprio programa, provar que ele tem uma justa causa para sair daquela agremiação sem perder o seu mandato. E aí, uma vez garantida essa possibilidade, ele pode se desfiliar sem ter medo algum de perder o mandato. É mais uma das justas causas. A última justa causa inscrita no artigo 22A da Lei 9.096 é aquela que estabelece uma janela partidária, uma janela de troca de partidos que é assegurada a qualquer parlamentar em final de mandato. Então, resumindo esse dispositivo, esse inciso, o parlamentar, por exemplo, que é um vereador, no ano que vem, em 2020, estará em final de mandato. Assim, 7 meses antes da eleição, ou seja, 30 dias que antecedem o prazo final para filiação. Como sabemos, o prazo legal para filiação partidária é pelo menos 6 meses antes das eleições. Se esse é o prazo final para filiação partidária, e o dispositivo fala de 30 dias que antecedem esse prazo, então são 7 meses antes das eleições que se inicia uma janela de 30 dias em que aqueles parlamentares que foram eleitos por um partido, mas agora estão em final de mandato, podem trocar de partido durante essa janela de 30 dias sem perder o restante daquele mandato. Eu havia falado sobre vereadores. Então, presta atenção. Vereadores foram eleitos em 2016. E aí tiveram o primeiro ano do mandato em 2017, o segundo ano em 2018, agora estamos no terceiro ano de mandato, 2019. No ano que vem, se inicia uma janela de 30 dias que esses parlamentares, vereadores que estão em final de mandato, poderão trocar de partidos e, eventualmente, tentar a reeleição aos seus cargos por outras agremiações. E nem por isso vão ser considerados infiéis, porque é também uma justa causa prevista na lei eleitoral. Por último, o legislador em 2017, por conta da emenda constitucional número 97 de 2017, criou uma nova possibilidade de justa causa. A cláusula de barreira é sempre de uma eleição geral. Não acontece a cláusula de barreira em eleições municipais. Mas uma vez que eu seja então eleito numa eleição geral por um partido que não alcançou a cláusula de barreira, eu vou poder sair daquela agremiação pela qual fui eleito, me desfiliar dessa agremiação e me filiar a uma outra agremiação que tenha conseguido esse fundo partidário. Então essa emenda, alterando ou criando o parágrafo 5º no artigo 17 da Constituição, estabeleceu mais uma justa causa. Nós falamos hoje sobre fidelidade partidária. Fique com a gente, acesse o nosso site que está passando aqui embaixo e também assine o nosso canal para receber informações sobre a reforma eleitoral. Forte abraço e até a próxima.